Fala galera, tá na beleza? Minha coluna hoje pós-jogo de Flamengo 1, Botafogo 4. Começa agora, falando inicialmente de como o Flamengo trouxe esse time para campo, lembrando que o Flamengo jogou contra o Bolívia na quinta-feira, venceu por 2-0. Primeiro jogo, jogo de ida das oitavas da Libertadores, e pega de novo o Bolívia na quinta-feira, uma vantagem de 2 gols. E perdeu alguns jogadores, né? Naquele jogo perdeu o Rossi, o Pedro e o Gabi, né? E hoje iniciou então com o que tinha, que é esse time aqui que eu vou mostrar para vocês. Exatamente esse time aí. Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi, Luiz, Ayrton, Lucas, Alan, Léo Ortiz, Arrascaeta, Gerson, Carlinhos e Bruno Henrique. A gente tende até assim, jogou com. Ia jogar com reservaça, não ia e tal. Jogou com o time com o melhor possível, assim. Então o Flamengo não inicialmente não preteria o jogo, né? Entrou com sua força melhor possível, né? O De La Cruz não conseguiria jogar. Foi falado sobre isso, inclusive, depois, mas acho que ele pediu desculpa depois de não ter conseguido estar em campo, etc. Besteira. Mas realmente dá para ver que tá bem complicado para ele em relação à questão física, né? E aí a gente vai falar sobre um todo, sobre a questão física do time como um todo, inclusive pela derrota humilhante que o Flamengo tomou ontem, né? Então o time foi esse, De La Cruz no banco, não entrou depois, não jogou, né? E o Léo Pereira também. E aí, o Flamengo inicia a partida com 2 minutos, toma um gol, né? Uma bola cruzada pelo Marlon Freitas, que ontem jogou com uma liberdade assim inacreditável. Aliás, o Flamengo deu liberdade de volante do Botafogo e eles deitaram e rolaram, né? Então ontem, primeira bola que ele recebe praticamente sozinho, sem marcação, consegue fazer uma metida de bola pro lateral deles, que eu esqueci o nome. Ele faz o gol de cabeça, entrando praticamente sozinho. Uma boa jogada, inclusive. Muito boa metida de bola. E o Flamengo tomou 1-0. Fica meio atônito, aí começa a tomar mais pressão, meio atônito, ainda me tentando se achar no jogo, não conseguindo se equilibrar. E logo depois, 3 minutos depois, se não me engano, 2 minutos depois, a Arrascaeta sente. E aí ele sente, precisa sair, pede para sair, entra o Vitor Hugo, não entra o Lohan. Que me estranha um pouco também, talvez ele pensasse um jogador mais defensivo, né? O Vitor Hugo tem uma característica um pouco mais defensiva do que o Lohan. Mas entra o Vitor Hugo. E não joga bem como não tem jogado bem. Quer dizer, não tem jogado, né, na verdade. E aí, o Flamengo segue tomando pressão sem conseguir estar no jogo, né? E aí, o Flamengo tenta se assentar um pouco, tenta assentar um pouco. E aí, uma boa troca de passe, acho que quase no meio-campo todo o Flamengo. A bola roda, roda, volta, que chega no Léo Ortiz. Ele acha, ele mete uma bola pro Bruno, acha o Bruno Henrique, que ganha na velocidade. Eu achei que o John ele hesita um pouco se sai ou não. Quando ele sai, o Bruno toca por cima, faz o gol, empata a partida. E aí, aquele momento, o Flamengo já estava começando a meio que se assentar na partida, tentando tirar a velocidade do Botafogo. Acho que fazendo até um bom papel, principalmente com todas as substituições, mas principalmente ali o Ortiz muito bem no meio-campo ali. O Flamengo conseguindo meio que, não digo equilibrar as ações. Aliás, teve até uma chance de passar à frente logo depois. De novo, uma tira de bola do Ortiz pro Carlinhos. O Carlinhos fica ele, o John, assim, do lado direito, mas está por cima. Mas fora, e acaba o primeiro tempo ali e o Flamengo meio que tentando se acertar nas ações. Mas tomando ainda aquele famoso calor do time do Botafogo. No segundo tempo, aí sim veio acho que o grande problema que a gente tem tido, que é o time abre o bico, assim, né? E ontem, logo no segundo tempo, você vê que o Flamengo volta pro segundo tempo e aí ele faz uma modificação, ele desce a linha de zagueiros, ele fica com 3 zagueiros, os 2 laterais ele solta mais o Wesley, né? Mas ele fica ali com 3, às vezes com 5 defendendo, e os volantes ficam meio sem saber o que fazer, assim. Inicialmente estava
Você estava com o Ortiz meio que volta para a zaga, sendo que talvez ali a ideia seria o Davi fazendo ali, porque era saída de bola, como o zagueiro do meio. E aí ele puxa o Vitor Hugo mais meio que para volante ali, junto do Alan, mas não funciona. O time aí começa a tomar um calor absurdo, não consegue mais sair a bola não chega mais no Bruno Henrique, o Bruno Henrique não recebe mais bola praticamente. E aí o Flamengo começa a tomar um calor gigante, acaba tomando o segundo gol. E aí ele começa e aí eu acho que é a hora que o Flamengo fala assim, não, tudo bem, perdemos o jogo, né? Deixa eu só tirar quem eu vou querer tirar para quinta-feira e para não tomar uma goleada, né, de repente. E aí preteria o jogo, assim, minha sensação foi essa, começa a tirar Gerson, começa a tira quem mais? Tira o Fabrício Bruno, quem mais que ele tirou do Gerson, Fabrício Bruno, enfim. Deixa eu ver quem mais ele tirou aqui. Gerson, Fabrício Bruno, tirou o Ayrton Lucas, e aí o Flamengo aí entra ali o Léo Pereira, né? Entra o Varela do lado esquerdo, porque se o Flamengo não tem lateral esquerdo, né? O Vinha tá machucado. E aí o que não se queria aconteceu, né? O Flamengo toma mais 2 gols e toma uma goleada. Sendo que antes disso, assim, o Botafogo criou muita chance, teve um pênalti, inclusive, do pênalti feito pelo Ayrton Lucas, que o Rossi pegou, o Mada bateu muito mal, mas por isso é muito pior, né? O Botafogo criou muita chance. O desnível, a diferença, vou falar sobre isso depois que falar sobre a análise do jogo. O Botafogo era para ter metido aí sem brincadeira, sem medo de dizer aqui uns 5-6. Sabe? Não seria exagero. Você fala assim, pô, não seria exagero. Além do Flamengo ter preterido do jogo a partir do momento que toma o segundo, minha visão, e aí eu acho que, pô, uma discussão grande aí, talvez fosse melhor nem levar essa galera pro jogo. Bota já vai preter o jogo, leva uma galera, né, leva um sub-20, sei lá, um mistaço, mas não, levou uma galera, tipo, o Arrasca sente. Então tem um erro aí para mim de entendimento, né, assim, e aí tipo, tem parte da crítica que eu vou fazer logo depois, mas vamos se ater o jogo aqui. E aí o Flamengo sai da partida humilhado, e aí tem alguns pontos, e aí começa a falar dos pontos importantes aqui. A diferença física do Botafogo para o Flamengo hoje, e aí tem a ver com a janela de transferência, eu vou falar qual o porquê, que é absurdo. A gente tomou um calor. Enquanto o Flamengo definhava a partir dos 20 do segundo e logo depois toma um gol, fisicamente o Botafogo crescia. E quando ele faz as trocas, ele bota a galera que contratou agora no meio do ano, bota o Alan, ele iniciou com a Almada e com o menino lá, Igor Jesus, mas depois ele bota o Matheus Martins, se não me engano, que faz 2 gols, inclusive. Que também é contratação de meio de temporada, né, de meio da janela. Ele bota também o Alan, que é o volante, que também é contratação de meio de janela. Então, assim, o Botafogo simplesmente não piora, né, não tem queda de produção e continua naquela rotação muito alta e o Flamengo não conseguindo simplesmente nem seguir os jogadores. Assim. Então, assim, 4 foi até pouco. Era para ser muito mais que isso. E aí a gente começa a constatar uma coisa que é o seguinte, falou, bom, que o planejamento é ruim, isso para mim é muito claro. A falácia de a janela foi feita no início do ano, para mim é assustadora. Porque o Flamengo hoje, é claro que teve obra do acaso aí das contusões, principalmente do Vinha e do Cebolinha, mas você tem aí Pedro e Gabi contundidos, você tem agora o Arrascaeta contundido, e a gente não fez janela de mediano, porque isso chegou a cogitar não ter contratação de mediano, como se a janela fosse feita no início do ano. Então, realmente, esse planejamento ou não planejamento é assustador. E aí tem umas questões relativas à eleição nesse ano, tanto da eleição no clube quanto da eleição para vereador, né? Nós temos 2
dirigentes candidatos aí. Não vou nem entrar nesse mérito, porque eu acho que já outros já fizeram, então não tem nada que impeça isso no estatuto, mas tem atrapalhado o foco, né? O Marcos Braz, por exemplo, candidato a vereador, ele está focado na campanha dele como vereador, amigo. Desculpa. Então, assim, quem é que está cuidando, então? É o Spindle que está cuidando das contratações, meio que na urgência, correndo, porque o Flamengo precisa agora de pelo menos 4 jogadores para tentar equilibrar o elenco. Porque não tem o elenco. O Flamengo está destroçado. O Flamengo jogou ontem com o Vitor Hugo, que não jogava não sei quanto tempo, porque não tinha outro. E esse é um jogador que não está sendo nem cogitado pelo Tite, para vocês terem uma ideia. E aí eu vou entrar numa outra situação. O amadorismo do Flamengo ele se torna impactante agora, quando você pega uma SAF com uma SAF com intuito realmente profissional e bem feito, que é o Botafogo. Ano passado já mostrou isso, liderando o brasileiro quase e acabou perdendo até o final. Esse ano, de novo, brigando ali, né, com um elenco melhor, inclusive ano passado. Quando você tem uma gestão profissional, efetivamente profissional no futebol, e aí o Flamengo tem muito dinheiro, agora você pega um outro time que tem muito dinheiro, que não é o time, mas é o dono dele, tem muito dinheiro, investe talvez até mais do que a gente. E aí, só que com uma gestão profissional. Então, quando você tem isso aqui, você a balança faz isso. Porque o Flamengo tá agora nesse momento com o time dilacerado, janela fecha dia 2, hoje são dia 19, hoje é dia 19. O Flamengo aí tem 13 dias para fechar 4 jogadores, sendo que já devia estar com eles aqui, né? Independente se machucou gente ou não, que era para equilibrar o elenco, mas não fez. E tá tudo errado, né? Tudo errado. Então, assim, quando o Flamengo ganha por conta da grana, e o amadorismo ele não é tão. Talvez ele seja, porque talvez o Flamengo pudesse ganhar muito mais, né? Mas agora, quando você começa a ter SAFs com dinheiro e com gestão profissional, você pega a Bahia, principalmente o Botafogo, isso se mostra presente, né? Se mostra uma necessidade muito grande do Flamengo profissionalizar o futebol o mais rápido possível. E não vai ser rápido, porque tem eleição e dependendo quem ganhe, isso não vai acontecer, né? Eu não vou entrar também no mérito dos candidatos, até porque eu estou apoiando um deles, então não acho justo fazer nem campanha aqui, nem falar nada muito sobre isso, não vou falar, né? De certo modo. Então, de fato, é que o Flamengo precisa ter uma gestão profissional e isso está sendo mostrado agora, né? É, esse tapa na cara que a gente tomou ontem, basicamente é mostrar, talvez para quem ainda tivesse dúvida, que faz diferença você ter uma gestão profissional. Tiver uma galera com grande gestão profissional, entendeu? Então é isso. Assim, e aí você olha para o que tem no ano ainda, o Flamengo está disputando os 3, beleza. Fez, acho que é um resultado bom, não é excelente, é um bom resultado contra o Bolívia, vai jogar lá no 2-0, mas sem time. Sem time, o Flamengo vai jogar sem Arrascaeta, provavelmente, sem Gabi, sem Pedro, sem Vinha e sem Cebolinha para início de conversa, né? Então, assim, que time que vai jogar lá cansado? Um time que ontem mostrou que não tem condição física para disputar nada, assim, mais pesado. E aí vai disputar numa altitude que os jogadores parecem que entram dopados, né? Como é que vai fazer? Como é que vai? Então, assim, o 2-0 pode se esfarelar sim. Então, qual é a garantia que você tem? Nenhuma. Qual é a garantia que você tem que você vai conseguir disputar o brasileiro ainda, independente do que aconteça na quinta-feira, ou a Copa do Brasil? Entendeu? O Flamengo não está conseguindo disputar, gente. Não está conseguindo duelar, né? Não está conseguindo ser competitivo. O Flamengo chega aos 20 do segundo tempo e o time morre. Então, assim, o que vai ser feito? Como vai ser feito? Sabe, tem muita reflexão para fazer, muita coisa para acontecer, mas é um ano de eleição do Flamengo, né? Tanto municipal quanto dentro do clube a presidente. Então, será que os dirigentes que deveriam estar focados nisso nesse momento estão preocupados com isso? Será que não está preocupado só, não, vamos ver o que o terreno, porque o terreno tem impacto político grande, né? De estádio tem impacto político grande. Será que isso é mais importante nesse momento para eles? Né? E aí eu não vou nem entrar, assim, a gente pode até botar culpa no Tite, Tite tem culpa sim pra caramba. Acho que tem algumas coisas ali que daria para ter sido feito diferente.
Mas as contusões, ele tem culpa? Não. As contusões, talvez não, né? As contusões físicas, talvez. Talvez, acho que talvez tenha mais a ver com fisiologia, que ele indica ou não indica o jogador para. Talvez a fisiologia tenha que ser revista, né? Talvez a carga de treinamento do Fábio tem que ser revista também, não sei. O fato é que assim, a gente está no mato sem cachorro, um ano que parecia ser promissor, a gente está agora perto do final de agosto, segunda metade de agosto, e as perspectivas não são boas. Independente que venha Michael, quem quer que seja, Calcarai, cara, essas quatro cabeças aí não vão resolver o problema. Talvez equilibre um pouco o elenco, mas também não vão resolver o problema, né? O problema do Flamengo hoje é maior que isso, né? Que é de gestão, que não é de agora, né? Já é falado há bastante tempo sobre profissionalismo, né? Enfim, muito difícil, vai ser muito difícil o ano aí, ó. A gente vai, talvez, espero eu que não, mas é aquilo que eu falei semana passada, que o Flamengo poderia tomar uma cipuada do Botafogo e tomou cipuada é, bem dada, porque era isso que se desenhava pelo que o Flamengo estava apresentando e fisicamente como estava, né? Com um time muito forte, fisicamente como o Botafogo. É isso, vamos ver como é que vai ser quinta-feira. Eu realmente não sei. Não sei o que esperar mesmo. Tô preocupado pra caramba. Acho que é uma possibilidade grande a gente cair fora. Obviamente torcerei para não, mas a preocupação é muito grande mesmo. Beleza? Esse aí aqui é minha coluna pós-jogo desse vexame, dessa humilhação do Flamengo aqui no Jogada 10. E a gente volta na quinta-feira depois do jogo Flamengo e Bolívar, beleza? Até semana que vem, até quinta-feira. Tchau.